quando eu escuto você falar Carlão presente, eu invoco a todos os técnicos, invoco a todos os secretários e secretárias executivas. Eu sei que tem a secretária executiva da Bahia está aqui conosco, certo? E aí, assim, essa mesa composta pela presidência como OAB, ela é a primeira vez que a OAB vem para uma presidência. A OAB é a primeira vez que vem para a presidência. Eu vou trazer 20 para cima, viu? Vou trazer uns 20 para cima. Mais 20, finalmente. A presidência é a primeira vez. Tá? E aí eu contei com essa informação, né, trazida pela Socorro. Socorro levantou, a técnica Socorro, não sei se ela está por aqui, ela levantou essa informação. Por que eu estou contextualizando isso na família? Porque quando a gente traz a informação que é falar de controle social, participação social, a gente tem que entender quem são as pessoas que estão ladeando a gente. Então, ladeando a mesa, hoje se encontra presidência OAB, vice-presidência Cid Aldonto, Aldraca de São Paulo, na mesa de negociação. Ele mandou um vídeo, eu quero reproduzir esse vídeo para vocês quando estiver lá. A Secretaria-Geral de Mesa, a Tatiana, esteve conosco ontem, conduziu uma fala importantíssima sobre a questão dos cuidados à mulher, à gestante, ela é do movimento das parteiras, e a secretária adjunta, queria que ela estivesse aqui do meu lado, e ela está aqui do meu lado, a Sandra, que é essa elegância, essa potência, que é do movimento de gestão. Por que eu estou contextualizando isso? Porque quando a gente pergunta, e o grupo responde presente, a gente está fazendo uma invocação de uma autoridade da participação social, assim como todos os que estão aqui, e a gente pergunta sempre no sentido: controle social. Controle social. Porque esse plano que a gente recebe também é um plano renovado. É um plano renovado. Quando a gente traz esse ritmo, que é o ritmo citado, eu não tenho como desmerecer a trajetória do companheiro Azevedo. Aí eu já chamo o Azevedo para cá. Azevedo enfrentou intempéries de uma gestão, que foi uma gestão onde ele encarou situações, foram situações de realizar conferências no período de pandemia. A primeira no Brasil. Então, assim, que não é meme, não. Respeitem a nossa história. E aí é o recado que eu dou, respeitando a história da Secretaria Executiva e respeitando a história dos técnicos. Respeitem a nossa história. A gente teve uma trajetória do Pedro, que veio anterior ao Adriano. Pedro, chega para cá. Teve uma trajetória do Azevedo. E aí a gente vem nessa sequência aqui, mais próxima, com o Adriano. Eu queria convocar aqui o Adriano, porque eu peguei uma transição, daí eu preciso repetir. Respeitem a nossa história. Nada do que está sendo feito aqui, ela é algo de uma cabeça que não tem cabelo, é de uma cabeça de várias cabeças que têm sentimentos. E tem interesses que as coisas mudem. Então, quando a gente imprime a necessidade de uma simbologia, me perguntaram, esse prédio de vocês, não, o prédio não é nosso, mas o CESAL está ali e o CESAL precisa ter essa faixa simbólica sendo marcada nos corações. E ela tem um nome. O nome é o Carlão, foi uma representação. Então, essa construção é uma construção que a gente tem que ter. A gente fala tanto de acesso à saúde, mas a gente esquece que acesso à saúde é acesso a sentimentos. E essa trajetória toda, mais recente, para eu estar nessa construção, eu contei com a ajuda do Adriano. Eu contei com a ajuda de bastidores, de pessoas que, de alguma forma, eu tive que entrar em contato com eles e dizer, confie, a gente vai tentar fazer um trabalho diferente. Mas a gente só consegue avançar se a gente fizer juntos. Porque as necessidades que estão sendo colocadas aqui é de todo mundo. É de todo mundo, de pessoas que a gente não consegue ver. São mais de 9 milhões de habitantes aqui no estado do Ceará. Mas o SUS ele não atende só os brasileiros. Ele atende o mundo inteiro. E aí, quando a gente faz essa simbologia, recebemos simbolicamente uma chave de carro. Recebemos simbolicamente uma chave que foi desenhada nas gestões anteriores. E recebemos também um auditório. Esse é um esforço coletivo. Então, esse esforço coletivo precisa ser compreendido dentro da perspectiva de que o pulso ainda pulsa. A música que eu utilizei lá no evento. A gente precisa compreender que o sistema único de saúde ele propõe e impõe desafios. Que eu sou muito franco, aqui não está sendo discurso político. Se a gente também não tivesse
coadunado com as ideias do então secretário executivo, que era o nosso colega Ícaro, não está aqui conosco, está em outra missão, que é secretaria do município do estado do Ceará, talvez não tivesse acontecido. Se não tivesse tido esse background, esse apoio de retaguarda dos técnicos que estão aqui, e aí eu estou vendo aqui Lidiane, eu estou vendo aqui o Nairon, eu estou vendo aqui, ali atrás, ali Francisco, eu estou vendo o Natan, estou vendo a Tuane, estou vendo o seu Alves, estou vendo a Lívia, estou vendo o Vânia, estou vendo... Se a gente não tiver essa compreensão, as coisas não andam. Estou vendo a Joaninha, que já está dizendo assim, ó, você não falou o meu nome. Estou vendo os assessores especiais, o Ives está aqui, ó. Estou vendo também os assessores especiais. Isso é um trabalho coletivo. Mas a gente tem que aprender a saudar e receber os pequenos gestos. Eu não vou me ater à dinâmica de cada um deles, porque a experiência de cada um deles, para as condições que eles tinham e os desafios que tiveram de enfrentar, foram metas alcançadas. A gente não está em momento de comparação, a gente está no momento de dizer o CESAL precisa e está vivendo um novo tempo. É uma renovação que ainda me dói aos ouvidos. Quando algum técnico da César, e aí, vou te situar, eu pergunto muitas vezes também, eu também pergunto às pessoas, como é que foi você dizer que estava indo para o CESAL? Eu perguntei isso ontem. Aí a pessoa que veio ontem, ela pegou e falou assim, me desejaram boa sorte. Eu fiquei dentro do carro ontem para 4 conselheiros que estavam comigo. Qual era a visão que você tinha do CESAL? Aí um falou que era isso, um falou que era aquilo. Eu disse, pessoal, a gente só dá aquilo que a gente tem. Meu coração não é que o coração é um coração que... Meu coração tem raivas também. Eu escutei uma fala hoje pela manhã de uma assessora especial, ela vai saber do que eu estou falando dela. Ela disse, ó, todos os dias eu saio, quando eu acordo, eu tenho que dominar o meu jeito impossível de ser e de não ser reativa. Eu sou extremamente reativo. Eu sou um cara que, por natureza, se eu não me controlar, eu vou utilizar a minha versão mais... E aí, por que a gente não vai fazer esse momento simbólico de acolher aqui a trajetória do Carlão, a trajetória desses presidentes que estão aqui, todos os outros que vieram? Agradecer, sim, não estou falando de discurso político, agradecer uma manifestação, porque se não tiver um apoio de quem está como chefe do executivo em saúde, que é a doutora Tânia, as coisas não andam. As coisas não andam. E aí eu fico confortável em dizer que a gente tem um corpo técnico da CESA muito qualificado, e nós temos também que poder ver a obrigação de ser um corpo técnico de conselheiros estaduais de saúde extremamente qualificados. Se a gente tem essa compreensão de que a gente está espelhando mesa, espelhando os conselheiros estão nos espelhando, a gente vai ter que ter uma compreensão um pouquinho maior de entender que a gente está espelhando um projeto de sociedade. E aí a gente tem que se ater ao que cada um desses técnicos falam, e os técnicos vão ter que se ater ao que cada um de nós estamos aqui como controle social e participação social, nos propomos a fazer. E aí eu já registro também aqui ó, a presença do presidente do COSENES. Cenário de saúde, e se fosse ater só as coisas que a gente já sabe que são ruins, que são difíceis de conversar, de lidar, a gente não vai evoluir. Isso é um momento simbólico. O prédio não é nosso, não é nosso. A sala não é nossa, não é nossa. Mas está lindo. Se não fosse feito esse trabalho que foi executado pela parte, e até no tempo curto. E de bastidores teve participação desse aqui que está aqui, ó, o Nick está aqui, doutora Gorete, todos eles. E aí eu concluo dizendo que bom que está sendo a nossa gestão, mas a gente não pode desmerecer a trajetória de todos eles. De jeito nenhum. E que bom que o nome que está recebendo o nosso auditório é o nome de uma pessoa que tem uma trajetória de luta ao acesso à saúde. Não é fácil. Se a gente parar para escutar a história de cada um desses conselheiros que estão aqui, se submetem a deixar os seus lares, se submetem a colocar em risco as próprias vidas, ficam em situações de hospedagem, às vezes, muito difíceis. Tem algumas alimentações que às vezes são problema.
Né? E esse é um cenário que ele é comum a todos os que estão querendo defender o sistema único de saúde, porque os assessores especiais também têm esse esforço. E os técnicos também têm trabalhado nesse esforço. Porém, eu preciso reforçar, a gente vai ter que ressignificar quais são os conceitos que a gente tem acerca de fazer participação social. A gente tem feito visitas técnicas com maneira muito comedida. A gente tem que reconhecer quais são as nossas deficiências, até formação, para conseguir redirecionar e reposicionar o que a gente tem como acesso à saúde. Não é simples. O exercício da atividade de presidência e mesa, a gente tem que ter na cabeça os três segmentos muito vivos. Muito vivos. Ah, mas percentualmente 50% é usuários. É, mas a gente tem que ter uma visão também dos profissionais, que estão nesse exato momento, acho que tem muitos sindicalistas conversando com o doutor Antônio. Entendeu? E a gente sabe que, especificamente, a gente tem que também ter uma visão da gestão, porque a gestão ela vai lidar com parte dos recursos, mas ela vai lidar com forças que são invisíveis para a gente, mas visíveis e extremamente nefastas nas relações que são relações mais humanas. Mas a gente tem que ter uma visão de compreender o que é a gestão. Então, assim, para mim, o desafio de estar em presidência, de estar em mesa, é compreender que eu respeito a história de cada um deles e eu respeito muito demais a história que a gente está construindo. Então, viva o SUS, viva a participação social e estamos presentes. Vou passar a fala para esse aqui. Uma questão aqui, né, em relação à questão da conferência. Primeiro, meu nome é Azevedo Quirino, estou usando uma camisa preta, calça jeans, sou pardo, cabelo branco. Não estou mais usando óculos, porque eu fiz cirurgia de catarata, eu tenho que voltar com o E atrás de mim aqui, tem aqui o painel aqui, o canal aqui, com imagem aqui. Feliz. Do meu lado direito aqui, eu tenho o ex-presidente César Pedro, Adriano. Do lado esquerdo, tem a Alessandra, secretária executiva, e o atual presidente, o César Leonardo. E fico gratificante nesse momento, eu entrei no César com o mandato de São Paulo. Então, no mês seguinte, veio a pandemia e aí várias dificuldades. Houve a necessidade de fazermos ad referendo, vários ad referendo, porque a situação exigia. Nós não tínhamos condições de ter reuniões online, porque nós não sabíamos, nós não trabalhávamos. Se sabia que reunião online era uma teleconferência, que era uma TV, e quando tinha teleconferência, ia todo mundo para cá, tinha um telão aqui, um equipamento, um aparelho, você tinha que apontar o aparelho e estar colocando para quem ia falar. E nas regionais, quando se tinha no interior, iam todos para dentro de uma regional de saúde e o sistema só comportava com 8 equipamentos. Então, somente 8 equipamentos para ser ligados. E, de repente, você viu a pandemia, como é que vamos fazer? Por telefone, e aí nós tínhamos o gratuito, né? Aí, com 30 minutos, aí chamava todo mundo, aí não tinha condições de fazer reunião. Aí a César não tinha um provedor para nos fornecer. Nós nos reunimos, os conselheiros, a mesa diretora, nós nos reunimos, se cotizamos para pagar um grano, né, para que nós pudéssemos fazer nossa reunião. E muitos conselheiros não tinham celular capaz de absorver vídeo. Né? Tínhamos conselheiros do celular daqueles pretinhos, né? Aqueles toquezinhos que não tinham. Então, havia uma dificuldade enorme. Como era que nós iríamos? Chegava o Camilo, mandava para a gente aqui, vinha da Camilo e Roberto, a César mandava para a gente aqui, a abertura de leitos de UTI, de hospital A, B, C. Se nós fôssemos conseguir vir de fazer uma reunião, encaminhar para uma Câmara Técnica, se nós não tínhamos condições, muitos conselheiros não tinham internet, muitos moravam na zona rural e não tinham internet na zona rural. Então, nós não tínhamos como fazer, era um processo que levava em torno de 30 dias para vocês levarem para a comissão, para depois voltar para a reunião do pleno com o parecer técnico. E aí veio a questão de nós fazermos parecer técnico, a colégio aqui em Fortaleza, eu lá no Cariri, mandava fazer, aprovava os parecer técnico,
O Cariri assinava, desde aquela superintendência, desde agora preciso pegar essa rua da vice-presidente, morada nova, aí saiu para pegar a morada nova, aí a secretária era a conselheira Kilmer, aí ia lá na Calcaia, lá no Itapeva, pegar a assinatura daqui, Cardoso, que era do Cardoso, lá na casa do Cardoso, 10 horas da noite, era Cardoso, assina aqui que tem que ser de madrugada ainda, esse área de referência. Então, isso foi uma questão, assim, coisa de novo, que depois nós tivemos que responder isso no Ministério Público, porque o determinado parlamentar de uma região aí denunciou os atos de referendo, e nós respondemos, o Cesar respondeu, colocando que qual é o preço de uma vida e quanto custaria você esperar o tempo normal para levar isso para o Real de Monte Pleno. Então, era a abertura de leito de UTI, era um recurso extra para as UTIs, porque o valor pago pelo Ministério da Saúde era insuficiente para você colocar o leito de UTI, o governo do Estado disse, eu vou dar 1.400 por cada leito, as 1.400 PTA. E aí foi também um ato de referendo, porque senão os hospitais jamais teriam abrir leito de UTI por aí afora. A compra do Hospital Leonardo da Vinci também é a mesma coisa. Tudo questões emergenciais. E aí depois foram se acomodando, nós realmente foram seguindo, houve uma necessidade do processo de regionalização, porque o processo de regionalização estava sendo realizado nas suas regiões, online, e o Senado estava fora, porque o Senado estava dentro do processo de regionalização. E aí houve a necessidade de realização das conferências. Realizamos conferências, nós temos aqui vários participantes aqui da conferência, que foi a primeira no Brasil, inclusive o Conselho Nacional de Saúde, e outras secretarias entraram em contato com o Cesar para saber como foi que nós fizemos para poder, nós orientamos como era que eles iriam fazer com o projeto de exame. Então, a primeira conferência virtual do Brasil foi a nossa. Né? E aí dizer que foram desafios, lamentamos, né, os óbitos que nós tivemos, porque no passado nós construímos faculdades, os governos abriam faculdades. E houve um momento escuro da nossa história, onde, ao invés de abrir faculdades, abriu valas para sepultar nossos mortos. Então, infelizmente, foi esse processo que nós vencemos e estamos aqui. E pedimos a Deus que nós não venhamos a ter um retrocesso no nosso processo eleitoral. Nós precisamos avançar, nós precisamos trabalhar, porque a nossa vida ela não para. Nós temos que ter cada vez melhor, nosso futuro melhor. Hoje nós somos especialistas em quebrar protocolo, mas é para o bem. Eu vou registrar aqui a presença da doutora Tânia, momento esse que eu convido para estar aqui conosco. O professor Faldentes aqui, que é o doutor Wilson, para cá também conosco, tá? E o professor Luciano Pamplona, para cá também, para fazer parte conosco, oposição, tá bom? E aí, a gente está só contextualizando aqui o que a gente está vivendo. São momentos simbólicos, mas que isso não teria acontecido se a gente não tivesse toda essa energia fluindo para que acontecesse. Dos bastidores aí, do Ícaro, da doutora Gorete, dos técnicos, da doutora Tânia, né? Simbolicamente a gente recebeu a chave do micro-ônibus. Esse fortalecimento do controle social, ele passa, sim, por uma renovação, que é a renovação de pleno. Ele passa porque, quer queira, quer não, a gente imprime também conceitos. Eu sou egresso do sistema de residência e saúde da família. A gente tem conselheiros que estão participando de conferências aí há várias edições. Mas se a gente não tivesse esse olhar sensível da parte, da chefia maior da Secretaria de Estado em Saúde, que hoje tem um destaque técnico formidável, que, por reconhecimento, está dentro do Senado Nacional. E a gente sabe que as competências, elas são competências que a gente acaba irradiando. O nosso DNA de construção de participação social, ele acaba contaminando as pessoas no que a gente tem de bom. Então, para mim, uma honra, e aí eu estou na qualidade de presidência, mas a gente tem 3 ex-presidentes aqui, fazendo essa transição de que recebemos aqui o auditório renovado, com o nome de uma militância dentro do controle social e da participação social, onde o que a gente mais entende como importante aqui, doutora Tânia e Wilson, é que o controle social, conforme a manifestação dele, que tem aqui, nós somos parceiros. Mas parceiros que precisam também renovar e oxigenar a cabeça para acolher os níveis de diálogo das maneiras mais rasas às maneiras mais profundas.
porque fazer controle social é um desafio. E eu lembro quando ele estava com suplência, e eu olhava para a doutora Dani e eu dizia para ela, doutora Dani, é o Brasil que a gente está no período de Copa do Mundo. Se eu tivesse falado isso naquela época, talvez não fizesse mais sentido, mas eu dizia, é um Brasil com mais de 250 milhões de habitantes, é um Ceará com mais de 9 milhões de habitantes, com vários secretários de Estado. Com vários secretários de Estado. E aí, tanto tem decisões, são decisões de caráter eminentemente técnico, administrativo e evidência científica, e a gente vive num país que é democrático e tem tensionamentos, são tensionamentos políticos. E eu me sinto confortável em dizer que a equipe técnica, não estou puxando sardinha, não tenho necessidade disso. A equipe técnica, ela tem compreendido que essa renovação de pleno e os técnicos que estão no CESAL, a gente tem imprimido um novo tipo de olhar, um novo tipo de percepção, um novo tipo de contribuição, porque aquele que, de alguma forma, se predispõe a estar conselheiro estadual de saúde, tem que ter, no mínimo, uma vocação humana, humanitária. No mínimo isso. Segundo, quem se predispõe tem que estar preocupado em fazer as coisas sem saber se vai ter o reconhecimento, porque não é esse o interesse do reconhecimento. A gente faz porque precisa fazer. E a gente vai enfrentar situações mais difíceis, que são, sem sombra de dúvidas, mais difíceis para o outro e não para a gente. São bem mais difíceis para o outro do que para a gente. Eu posso falar que, num local de fala de privilégios, até ser conselheiro ou estar conselheiro, nós temos muitos privilégios. Um micro-ônibus, um auditório e tantas outras políticas que a gente acerta, a gente erra. Vocês já viram o aplicativo do Estado? Vocês já baixaram o aplicativo do Estado? Então, assim, são novas linguagens, são novas manifestações, é um novo processo de letramento que a gente precisa entender. Agora, o meu compromisso, que foi aqui nesse auditório, assumir a presidência junto com o Mesa, com a Sam, com o Aldac, com a Tatiane, foi um compromisso de dizer, a gente espelha vocês, vocês espelham a gente. E todo aquele que, de alguma forma, se predispõe a ser Sistema Único de Saúde. O desafio está posto, simbolicamente a gente está fazendo a inauguração desse espaço, e muitíssimo obrigado. Eu estou verborrágico demais hoje. Me toma o microfone, pelo amor de Deus. Eu vou quebrar o protocolo, né? Quebrar o protocolo, eu vou quebrar, presidente. Dizer que tudo isso que nós executamos na nossa gestão, nós devemos a uma pessoa assim, exemplar, doutora Gorete. Se não fosse secretária de Agricultura Gorete, olha só, pela idade e pela condição da saúde, eu estou dizendo que é velha, né? Mas para a pandemia é considerado como de risco. Né? Mas a doutora Gorete estava aqui no CESAL todo dia, César fechada, tudo fechado aqui, mas a doutora Gorete estava aqui. Às vezes a gente chegava, não tinha o transporte, mandava o carro ir daqui de Fortaleza, me pegar lá do Juazeiro Norte e trazer para a gente reunião aqui com o Cabete e assinar o argumento com o Cabete. Então, isso a gente não deve tirar, isso não é de hipótese nenhuma. A assessoria técnica do CESAL, que em suas residências, mas em nenhum momento deixou de acontecer reunião, porque os assessores técnicos não estivessem presentes. Todos, 100% sem exceção. Sem exceção. Capitaneado por uma técnica, que eu chamo técnica, veio a dizer, você só fala dos técnicos, porque para mim todos são técnicos. Mas a técnica capitando que comanda o time, doutora Gorete, para essa, sem não fosse ela, vai ter um produto tratado de país a pergunta. Eu vou reconhecer o trabalho do doutora Gorete, do secretário Cabeto, o secretário Cabeto, ele era firme, não abria mão no comitê de enfrentamento à Covid-19, que nós fazíamos parte, que o CESAL estava fora, mas reivindicamos e nós entramos dentro e o Camilo Santana disse, por que foi que o CESAL não veio desde a primeira? Nós fazíamos parte do comitê e o governador Camilo Santana, que, vejam só, antes do governador pensar em tentar conseguir vacina fora, o CESAL, em reunião, já tinha aprovado, autorizando o governador a fazer compra de vacina para o Estado. O CESAL tem uma resolução, antes do governador dizer, não, vamos formar um consórcio, o CESAL já tem autorizado o governador a fazer isso. Então, eu aqui, mais uma vez, eu aqui enalteço, doutora Tânia, a senhora tem aqui uma técnica, uma profissional de mão cheia que veste a camisa 24 horas por dia.
né? Assim como a senhora e a doutora Teca. E doutora Teca, que eu nunca vi uma superintendente para ter um conhecimento e fazer o que ela faz. Doutora Teca liberava o carro para a gente vir para cá quando não tinha. Doutora Teca, dia de sábado, dia de domingo, às vezes 11 horas da noite, estava passando mensagem para mim, às vezes o hospital está e tal, e a gente acionava a doutora Gorete, vamos fazer. Então, são pessoas que nós convivemos, que nós não devemos, de hipótese nenhuma, deixar de reconhecer o trabalho dessas pessoas aqui para a saúde pública. Então, peço desculpa por quebrado, eu quebrado no protocolo. Onde tem para mim, para todos os... Pronto, exatamente. Em uma das reuniões do comitê, eu solicitei ao Camilo Santana computador para os conselhos municipais, que eles não tinham para a gente poder estar se reunindo, não tinham computadores. Computador, impressora, data show, a impressora não foi possível. Mas computador e impressora foram distribuídos quando chegou já foi na gestão do Júlio. Os móveis também nós abrimos o processo, já chegou na outra gestão. E assim como a gente vem fazendo. Então, isso foi feito. Criamos um grupo do WhatsApp com todos os presidentes e secretários executivos, né? E começamos a alavancar as redes sociais. Então, foi um momento importante. Então, eu agradeço a vocês, né, por quebrar o protocolo e passar agora para o Pedro. Olha, nós pedimos, inclusive, Rios, nós pedimos, inclusive, aqui é do Cariri, não tem como. Inclusive, numa das reuniões, o Camilo perguntou como é que está a estrada, Zé Beto? Camilo, eu venho para cá. Eu disse, Camilo, a estrada está o seguinte. De Solonópolis até Guanapuiú, é um problema sério, que os buracos não estão mantendo distanciamento social. Você que entra no buraco, cai dentro do buraco e cai outro. E ele chegou para o secretário e disse, secretário, estou ouvindo o que a gente está dizendo, manda o DRI lá também esses buracos. Então, até isso a gente tratava da área de problema. Eu também não é só mas é um momento, acho que, bom, mas é um momento, acho que, de comemoração, na verdade, a reforma, e aí agradecer a gestão da Câmara, isso é a questão da reforma, da sala do conselho, mas toda a estrutura, na verdade, desse setor, ela é uma demanda muito antiga. Quando eu assumo dentro do conselho, já em 2016, conselheiro de 2016, lá em 2020, às vezes foi uma que ele fala no Gato Antônio, ele falou que o substituindo era por mês, né? Aí eu saí em fevereiro, logo em seguida, para cantar a pandemia e todo o setor, enfim, que a gente vivenciou, e as pessoas que a gente perdeu esse contexto para vocês, essa mensagem de gestores, e o esforço todos, né, do município, da empresa, cuidar das pessoas, salvar. E aí, eu, sendo muito breve, né, eu sou dentista de nutrição, né, para um segmento e é todas as discussões, eu sempre digo, a função de um conselho de saúde, ele é uma função importante para quem é responsável a execução da política de saúde. Participa da sua formulação, ele participa da sua avaliação e ele fiscaliza, objetivamente, a execução da política diversa. Como é que está o atendimento, se tem quantidade de interações, se tem funcionamento. E, obviamente, isso de uma forma colegiada. É uma presidente, é uma que decide, observa, isso vai no seu colegiado. E, obviamente, não dá para a gente estar presente. Isso está associado com o conflito. Porque a gente não faz parte dos trabalhadores sanitários, atuais, provavelmente, na sua maioria, e tem, né, todos nós somos usuários do sistema, mas em termos de segmento, é quem, de certa forma, também tem todas as dificuldades daquilo que o sistema oferece ou não oferece. E é importante aqui agora que já estava aqui, me acolheu, acolhe todos nós enquanto conselheiro. Hoje, inclusive, minha amiga pessoal, eu conheci aqui enquanto atuando no federal,
A doutora tem um momento quando eu início daquela gestão, aí em 2018, passou por tempo, depois eu teve com coragem de sair da gestão, mas sempre foi uma pessoa muito acessível e muito receptiva. Pelo menos era essa seria a percepção que eu tive da doutora Tânia, muito acessível do currículo e muito objetiva nas ações e respeito, eu acho perfeito, entendendo que as funções do Conselho de Saúde precisa objetivamente ser ter autonomia para discutir, liberar e sondar. A gente precisa lembrar que no Conselho ele tem ideia deliberativa, ele tem poder direto, mas que isso tem que ser diálogo do consenso, né, para aquilo que é melhor para o interesse da coletividade. Mas nem sempre se concorda com tudo que, obviamente, os governos, os professores, ou mesmo de algum segmento. E aí, só para eu encerrar aí, um dos grandes desafios que eu acho que eu tenho descobrido, para ter percepção, é a questão justamente da participação da sociedade, dos conselhos, na perspectiva da governança. Tá? Quando a gente foi discutindo aqui, eu estava no conselho, da lei da regionalização, e que foi colocado a necessidade versus, objetivamente, não só as referências, toda a estrutura participada, tivesse que rodar o processo de regionalização, mas também como é que se garantir a participação social nessa discussão da política regional. E aí as condições das aulas foram pensadas naquela época nessa perspectiva. Eu não sei aí, brasileiro, hoje está como desenvolver essas condições, mas é importante entender que, para além de uma condição do conselho, ela é um elemento fundamental no processo da regionalização e de acompanhar, nós entendemos que a gente não tem muito regional em termos políticos. E aí todos os conselhos municipais, governo, são determinantes. Os planos regionais, acompanhar como é que se deve começar a regional. E aí, a época, isso foi e, de certa forma, um certo embate. A época, quando já estão trabalhando, a gente queria colocar isso de forma muito clara na lei. Tá? E aí, tem uma discussão que está acontecendo fortalecer a gestão administrativa no governo, e como esse diálogo deve ser fortalecido. Eu acho que, não sei se todos sabem, o tratamento foi uma conceito que vai fazer o presidente do Conselho Nacional de Saúde até além de ser do município, a conversar com a inclusive, pois é, missões negativas em relação a algumas questões do Conselho, e eu entendi em parte disso. Mas eu queria reforçar a importância dessa população digital. E aí eu que a gente fez a discussão da lei, e aí eu parte desse movimento da mudança da composição processual foi pensado justamente na perspectiva de garantir a representação dessas regiões. E a gente cometeu, eu entendo que a gente, que era parte, cometeu um erro, porque a gente, de certa forma, excluiu a capital. Quando na época a capital tinha uma cena. Não é que ela é melhor ou pior, mas é importante, assim como é na CIG, a gente discutir a importância de que essa é a principal questão da discussão da política, da importância da política estadual de saúde. Então, eu acho que é um momento oportuno de discutir isso na conferência, entendendo a importância de que a gente tenha representações regionais e como a gente faz essa discussão desenvolvendo a própria capital do município, do estado. Mas, infelizmente, para ter, é importante a gente entender a função primordial de você nessas discussões em torno da política estadual, das diversas questões
futebol, tem a estadual, cheia da gestão do Cruzeiro e um grupo do sindicato está fazendo progresso, a gestão dos trabalhos, né, a questão do trabalho decente, isso é parte da discussão, como é que vai ter a atenção a nível regional, dependendo das dificuldades, muitas vezes, do município, né, que eles têm para garantir a atenção regional, mas entendendo que você fazem parte desse processo, então a gente precisa estar fortalecido, né, e ao mesmo tempo ter o diálogo e a responsabilidade de discutir as políticas que são sempre interesses da coletiva. E que a gente, nesse movimento de conferência, tenha a responsabilidade de nós dentro da discussão. Só mais fácil que eu comigo nacional, da democracia e do nosso sistema de saúde. Essa palavra para o Adriano. Alô? Bom dia, vocês tudinho, novamente. Saudades do legislatório dele. Isso é o seguinte, onde eu ando aí, quando eu falo com você, saúde, da faculdade de Sara, aí eu falo coisas importantes. Importante, mas não é remunerado, não. A gente está lá, o compromisso, não é remuneração, não. Então, dizer assim, falar do Carlos Alberto Nogueira Nascimento não é difícil. Tive a honra e a felicidade de conhecer o Carlos na época, ele e mais outros colegas que estão aqui presentes, nós éramos da Sucam, Carlos, na Fundação César. Então, tinha a proposta de começar a descentralização do processo de saúde. Aí havia muita resistência. Não foi fácil. A discussão e ainda de muitos que contribuíram para a construção do sistema de saúde, que não os adultos. Né? Militante social, né? Fui vereador, fui candidato a deputado federal, o Carlos sempre teve um lado. Para aqueles que mais precisavam da população de saúde, dos trabalhadores. E uma pessoa de fácil convivência, alegre, né? Foi militante também, foi diretor do sindicato. E nunca esqueci os seus raiz. Então, neto dele aqui, talvez não tenha conhecido, né, essa história, mas é muito bom, porque às vezes nós brasileiros temos uma falha com relação ao nosso memória histórica. Eu acho que o César está fazendo, tem aprovado isso. O nome dá o nome do auditório, do Carlão, isso engrandece a história do sistema de saúde, né? E queremos agradecer aqui aos conselheiros e conselheiras que aprovaram, né, esse nome, Carlão, pelo nome lá gravado, César. Dizer para vocês também um espaço muito que, durante muito tempo, a gente vem fazendo essa discussão na defesa, em todos os lugares, do espaço da mulher. Aqui na César, conheço duas, né, histórias, foi a doutora Ana Maria, que é secretária, hoje a doutora Tânia, duas mulheres ocupando a secretaria. Quem sabe, e aí, durante o nosso período, a gente sempre defendeu uma mesa paritária, né, duas mulheres, né, dois homens na mesa diretora. Eu acho isso importante para a gente resgatar o espaço que a mulher tem que ocupar. E a gente, nessa discussão com o Carlão, e nós mesmos de instituição Sucam e CESP, tinha uma divergência, mas o Carlão foi um camarada que teve a paciência, mais que fez da Fundação CESP, né? Sandra da Fundação CESP, o Cléber Nogueira, muitos outros, e a gente começou a fazer essa discussão, e deu muito que no WhatsApp, muito assim, intenso, discussão. O Romão trabalhou com o Carlão,
Dolores, que era coordenadora da Grupo de Valorização e Educação Social da antiga FUNASA, né, que é essa junção da SUDAM com o SESP, tornou-se a FUNASA. E aí foi discutido aí o processo de descentralização das ações de saúde. Né? Foi fácil. A gente entendia que isso ia tirar o emprego, né? E hoje não. Nós estamos numa situação bem mais confortável. E aí, tem o dedo do CESAL, hoje na política pública de saúde com mais efervescência. Hoje, o Estado do Ceará, os equipamentos de saúde, levando a saúde mais próximo do cidadão cearense, né? A regionalização da saúde, os hospitais regionais. E nós tivemos, durante esse tempo, teve uma boa relação com a gestão do Dr. sempre recebeu as críticas e nós reconhecemos, ela nunca se importou a vir para debater temas polêmicos que nós tivemos na nossa gestão, como foi a questão do Hospital José Martiniano, ela não se importou, veio uma discussão emblemática, a discussão do Hospital da UES, né, da FUNSaúde. Então, não são temas foram fáceis, mas ela entendeu a convocação do Conselho, respeitando os espaços do Conselho Estadual. Tivemos sempre também um grande parceiro, eles, representado aqui pelo São Governo, Rios, tá certo? Então, por isso, então, o Conselho Estadual de Saúde é referência do Estado. Eu digo que sempre faço essa defesa em qualquer espaço, a defesa em que a mulher tem que estar presente. Talvez, se você não sabe, a doutora Tânia é presidente do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, lá, a presidência, uma cearense, uma mulher guerreira e tem, assim, feito um enfrentamento e uma gestão muito compartilhada com os outros estados. Então, nós temos isso, gente, nós temos isso, um controle social, que é isento para levantar a questão do interstício que o nosso conceito tem. Há conceitos por aí que não tem interstício, precisa ser respeitado. Né? Enquanto tivemos na mesa diretora, sempre esse diálogo com os municípios, né? Foi muito importante, quero agradecer que ele não está presente, mas a gente tem que ter essa gratidão com o Ícaro, que hoje está no município de Marquinhos. Nós conseguimos a reforma do auditório, né? A aquisição do veículo para transporte de conselheiros e conselheiras. Agradecer aqui aos técnicos e engenheiros, arquitetos e nosso amigo Robson, né? Então, a doutora Tânia sempre recebeu a mesa diretora com muito respeito e as demandas que nós levamos. Raríssimas exceções que nós não fomos atendidos, tá certo? Então, é a gente se fazer presente, porque o controle social é isso, gente. Nós estamos com as nossas responsabilidades que temos enquanto representantes da sociedade dentro desse colegiado. Hoje, eu me sinto muito orgulhoso a gente estar morando no Estado, onde a maioria do cidadão tem o seu acesso à saúde. Eu passei por uma situação semana passada, né, que eu não quero furar a fila. Eu tenho que respeitar a fila. Eu tenho um plano de saúde privado. Mas lá também tem um tempo de espera. Dessa ser uma consulta, né? Da minha esposa, essa consulta foi marcada semana passada, no dia 3 de junho. E quando as pessoas dizem assim, o SUS demora, a sua necessidade, ele vai me atender, porque são muitos brasileiros que precisam. E aí, querendo fazer sempre uma defesa do SUS, no formato bem simples que a gestão também defende. E cada vez mais, nós temos que fortalecer a atenção primária do sistema. Se ela funcionar na sua plenitude, nós teremos a população mais saudável do SUS com menos problemas. Muito obrigado, professor. Graças a Deus.
seguir aqui uma das cerimônia, aí eu vou pedir mais uma vez para o professor Leitevente Pamplona fazer uso da palavra. Na sequência, eu vou passar para o Wilson, certo? Mas antes disso, doutora Dani, eu preciso registrar. A gente só está renovando os nossos compromissos. E aí eu vou fazer só uma menção, e aí eu gostaria de termos de pré e dizendo presente, nessa sequência, conforme eu vou dizer, para a doutora Tânia e os demais compreenderem a dimensão que a gente está fazendo. Aos engenheiros e arquitetos, nosso muito obrigado, porque é parte da equipe que compõe esse sistema de saúde do Estado de Ceará, tão pujante, tão potente. Aos técnicos do CESAL, por gentileza. Aos assessores especiais que aqui se encontram, são 5 assessores especiais. 5. Lucivaldo Azevedo da Tarde. Márcia, Cristiane, Carlos Eugênio, presente. E aí, doutor Tânia, eu preciso registrar, porque a partir de hoje, pode ter certeza, a família do Carlão vai receber o nome do auditório, por gentileza. É a família que acredita no Sistema Único de Saúde, por gentileza. E a gente vai deixar as palavras finais aí para o Pamplona, para o Wilson e a doutora Tânia, por gentileza. Bom dia. Naturalmente, eu não vou falar o que eu falei antes, né? Senão fica sem graça. Mas eu queria, agora que a Tânia chegou, tem um fato importante. O colega citou o papel dela na presidência do CONAS. E tem tudo a ver com vocês, eu deixei para falar isso também, quando o militar estivesse presente. E o CONAS me mandou, o CONAS, por ser o secretário de Estado da Saúde, lá a gente tem um grupo também, uma comissão técnica das escolas estaduais de saúde pública. E foi demandado pelo CONAS, essa rede de escolas, que a gente providencie o quanto antes uma formação, na verdade não chama formação, mas uma atualização, curso de atualização para a formação dos nossos conselheiros estaduais, inclusive. De profissionais, a gente está desenhando isso para que a gente possa ofertar um espaço mais curto de tempo para todos os conselheiros do Brasil. Tá? É a vaga dos técnicos especializados. Bom dia a todos. Bom dia. Bem saudável. Vocês estão aqui na mesa, né? Na antemesa, na verdade, a nossa secretária de Estado, nosso presidente nacional, o Leonardo, Luciano, né, superintendente, todos vocês que compõem, já fizeram parte, diretores, né, presidentes, membros da diretoria do CESAL, cada um deixou a sua história, cada um deixou o seu legado. Eu acho que são das coisas mais importantes do SUS, né? A gente passa pelo SUS, às vezes a gente está em alguma função, mas a gente sai dela, a gente, na verdade, a gente se desliga da função, mas a gente não se desliga da instituição. E, na verdade, aquela função que a gente exerceu é uma coisa temporária. É uma coisa temporária. Mas eu tenho certeza que todos vocês são apaixonados pelo CESAL, são apaixonados pelo SUS, vocês jamais se desligarão dessa luta, dessa militância, que está no sangue de vocês. Então, parabéns pelo trabalho de vocês durante todos os anos, que agora é tão bem conduzido lá. Como foi citado aqui, né, com essa figura importantíssima do Ceará, que é a nossa querida Lorena aqui, até na secretária executiva. Só parabenizar, embora nunca tenha sido conselheiro estadual de saúde, mas conselheiro municipal de saúde do município onde eu comecei, o Sujano Equipe, que foi representante dos profissionais, fiz parte de vários colegiados, várias reuniões, a nível regional lá no Cariri, na época era secretário, era funcionário lá no Cariri, e eu lembro que quando eu tomei gestão, contato para ser gestor, eu lembro que a doutora Vera, logo no início, do ano de gestão, e falando que conhecer a doutora Vera numa viagem para o Brasil. Estava aqui no Brasil. Sentei ao lado dela no ônibus, né? O ônibus a gente chegou ao hotel, para o né? Fiquei muito emocionado ao lado da doutora Vera comigo. E aí, o chefe com ela, e a pessoa, e eu lembro de uma frase que ela disse, né? Será no início da sua gestão.
procure se aproximar do Conselho Municipal de Saúde. Não veja o Conselho Municipal de Saúde como rival, como alguém que vai atrapalhar a sua gestão. Ela não atrapalha a sua gestão, ela vai te ajudar se você tiver essa realidade. A doutora Vera Coelho ensinou durante o segundo ano de gestão. Eu acho que o gestor hoje, o quinto município, acho que, graças a Deus, de alma lavada, que ficou uma excelente relação com todos, mesmo de emergência, vivemos, porque um país democrático, a democracia é isso mesmo, né? A gente achar às vezes que a gente está certo, mas o outro também está certo. Mas alguém precisa dar um passo atrás para que a gente possa consensuar, principalmente que a gente não represente as nossas vontades, representa a vontade de uma população que precisa cada vez mais ter uma saúde de qualidade. Então, a gente precisa, sim, às vezes, dar um passo atrás e reconhecer que a ideia do outro é melhor do que a sua para aquele momento. Então, eu acho que isso é legal. Então, a honra aqui de ter a nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, Xadá, como secretária de gestão. Como presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu fico muito feliz dela também fazer parte, ela é uma presidente estadual também, né? Agora eu fico feliz também ter a Dona Sandra também, que é da região lá de Xadá, né? Do estado lá de Xadá. Enfim, queria só parabenizar, dizer que hoje está, eu quase fiquei preocupado, porque desde quinta-feira é um dia que eu não consigo sair do município. Né? Porque o presidente Rosé, estudante de Direito, último ano de faculdade de Direito, então tem uma vida muito atribulada. Então, eu fico no município da segunda tarde à quinta tarde. A quinta eu não posso sair, o prefeito está em Brasília, da Marcha, chegou hoje, queria visitar vários postos de saúde que eu cheguei. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso na viagem, eu queria muito participar e prestigiar esse grande momento que vocês estão vivendo, porque é importante as reuniões, que vocês tratam, que vocês deliberam, mas também é importante ter um lugar apropriado, um lugar adequado, saúde, para que vocês possam estar cada vez mais sendo iluminados por Deus e também pela a responsabilidade que vocês têm de representar cada um dos usuários, das instituições, das organizações, para que a gente possa caminhar juntos, municípios, Estado e controle social. Parabéns, muito obrigado. Vamos passar a fala aqui para a doutora. Só pedir a Rio, incentivar os secretários de saúde para realizar as conferências municipais de saúde. Só deixar lá dentro, sexta-feira a gente vai ter uma reunião já com o grupo da comunicação e relatoria, com os técnicos, sexta-feira, para fazer esse momento depurador com 5 assessores especiais das regiões, porque já tem município com calendário de execução. E aí, assim, missão dada é missão cumprida. Então, perfeita consciência, se a gente tiver esse apoio, a gente vai conseguir fazer uma alavancagem maior. E o Estado do Ceará, ele tem pessoas compromissadas na parte técnica, da participação social, em fazer essa execução. Pode ter certeza que a gente está aqui para trabalhar juntos, caminhar juntos. Nós reforço. Sexta-feira tem reunião e vamos para cima, né, Lorete? Bom dia, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês. Queria saudar o Leonardo, seu nome Leonardo, saudar toda a diretoria do Central, todos os conselheiros técnicos, saudar o nosso querido Luciano Pamplona, que já trouxe aqui essa notícia do CONAS. O CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Estado. A gente tem se preocupado muito na questão de capacitação e formação, e entende, o CONAS entende a importância dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, e é extremamente importante que a gente esteja perto de vocês, que a gente possa cada vez mais ter a formação e qualificação, porque a gente precisa de vocês para ter um SUS mais fortalecido, gente. A gente precisa do conselho. Então, é por isso que o CONAS está aí agora, entrando junto com as escolas de saúde pública para essa informação. Eu quero muito que vocês aproveitem, tá certo? Saudar a nossa querida Gorete, que Gorete realmente é a secretária executiva do CESAR. Muitas das coisas que aconteceram tem o dedo dela, assim, a gente conseguiu agilizar o processo de licitação da mobília, né? Agora é muito em cima, agora é de conseguir.
Antes de eu ser secretária, a gente conseguiu entregar os computadores, conseguimos, aí eu preciso agradecer muito ao nosso pessoal aqui, o Robson e toda a equipe aqui da QADM, pelo empenho, né, da gente entregar esse novo auditório para vocês. E o Ícaro, que não está aqui, né, o Ícaro foi uma missão, pedido meu, e para assumir a Secretaria de Saúde do município de Maracanaú. Eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho, o município precisa, a população de lá precisa, né, mas eu tinha que agradecer, eu acho que ele precisava estar aqui, porque ele se empenhou muito para essa reforma. Saudar, então, aqui também o nosso querido Wilson, meu parceiro do COSENT, nós estamos muito alinhados nos municípios, por isso que eu acho que a gente está conseguindo fazer tanta transformação, né, Wilson? Saudar o Adriano, nosso ex-presidente de CESAL, saudar aqui o nosso amigo Pedro, que foi conselheiro municipal e voltou agora para a presidência do Conselho Municipal de Fortaleza, graças a Deus, do Conselho Municipal, e a toda a diretoria que eu já saudei aqui. Eu queria dizer para vocês e para a família do Carlão, que está aqui, que eu acho que quando a gente recebe uma homenagem como essa, deve ser um reconhecimento muito importante, muito emocionante, por tudo que o Carlão fez, né? Um militante verdadeiro do SUS, como diz o Wilson. Quem é do Conselho, quem trabalha em gestão do SUS, a gente nunca sai de dentro da gente essa vontade de querer ajudar, de querer fortalecer o SUS, de querer lutar uma saúde melhor para a nossa população, que foi o que o Carlão fez durante todo o tempo de vida dele. É mais do que justo esse reconhecimento, essa homenagem. Então, parabéns a vocês, a família toda, pela essa homenagem. E dizer que a Secretaria de Saúde tem trabalhado muito desde que eu assumi a gestão. Nós estamos fazendo 3 anos e 5 meses de gestão. Fizemos muitas entregas. Eu fui fazer um balanceio do que a gente fez até agora. E é muita coisa, gente. Foram 5 serviços de tratamento de câncer, a maior expansão de tratamento oncológico do país, no estado do Ceará. Hoje o Ceará é referência em regionalização, muito investimento para cirurgias, 2 serviços de politraumatologia no interior, cada vez mais a gente querendo que os pacientes sejam atendidos, tratados próximos da sua casa, que é o que o governador deseja e sonha, que todas as regiões de saúde tenham os atendimentos especializados. A gente sabe que existe algo específico demais que a gente não consegue ter em todas as regiões, mas que a gente está batalhando, como o serviço de radioterapia, que a gente quer fazer mais 2 serviços no interior, a cardiologia pediátrica, a cirurgia pediátrica, mas tudo isso que a gente está fazendo, todas as políticas que a gente está entregando, ela só acontece porque vocês estão junto da gente. Se vocês não estiverem fiscalizando, conversando com a gente, sentando, discutindo, porque a gente, aqui já foi dito, nós não somos donos da verdade, e a gente escuta para poder melhorar, né? Então, tudo que a gente faz, a gente precisa da participação de vocês, para que a gente possa fazer cada vez melhor. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não há possibilidade da gente transformar a realidade. Eu sempre digo, a minha missão é transformar a vida das pessoas para melhor. Mas a gente não consegue se a gente não estiver junto, se a gente não tiver com o mesmo pensamento, uma corrente do bem, pensando em querer mudar, em transformar a vida das pessoas, em fazer com que as pessoas sejam tratadas como a gente gostaria de ser. Porque a gente fala muito em empatia, de colocar no lugar dos outros, mas além de empatia, a gente precisa de compaixão. Compaixão é mais do que empatia. Além de se colocar no lugar dos outros, é a gente fazer mudança na vida das pessoas. E é isso que a gente consegue, só consegue com o apoio de vocês, o CESAL. Então, eu queria muito agradecer, lamento muito não poder participar muito das reuniões, porque o CONAS tomou muito meu tempo, né? E semana passada eu estava fora do país e fui para uma cidade chamada Baltimore, na Universidade John Hopkins. E lá tinham 7 estudantes brasileiros. Eu queria finalizar minha fala com isso. E um dos estudantes apresentou um trabalho, ele está concluindo o curso de mestrado em saúde coletiva lá, mostrando a possibilidade de ter trombolite nas UPAs de Maranhão, né? E aí você vê o nosso país é imenso, um país continental, mas a gente ainda não conseguiu a equidade, né? Nós, do Ceará, temos trombolítico em todas as ambulâncias do SAMU. E lá eles ainda não têm nem nas UPAs, né? Um estado que é praticamente do nosso lado. Então, eu quis dar esse exemplo, eu fiquei tão chocada, eu disse, meu Deus, eles ainda não têm um trombolítico para fazer a profilaxia. Trombolítico é aquela medicação que você coloca na veia na hora que o paciente, no início de infarto,
e você evita que ele tenha mortalidade por causa do infarto, consegue chegar a ter no serviço de emergência. Então, a gente precisa fazer ainda muito, gente, muito, para que todas as políticas de saúde que aconteçam no Ceará, aconteçam no Maranhão, aconteçam no Amazonas. A região norte, ela é muito, 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 muito diferente das outras regiões. O acesso das pessoas a tratamento de saúde é muito mais difícil que o nosso. Então, nós temos um trabalho muito importante de levar essa equidade tão falada, tão colocada, escrita no SUS para todo mundo. Então, eu acho que a gente só pode conseguir isso com controle social. Então, parabéns, coloca que a Secretaria de Saúde, Leonardo, à disposição que a gente deve fazer para caminhar juntos. Aí eu sei muito bem receber críticas, viu, gente? Recebo críticas, assim, eu aprendo, porque uma coisa que a minha prima me ensinou, né, é que a gente tem que escutar muito e sempre, sempre aprender com a Vera. É que conhecimento não fica para a gente. A gente tem que espalhar, a gente tem que disseminar. Isso não adianta. Então, gente, bom dia, parabéns e contem com a Secretaria de Saúde do Estado de Ceará. Vamos fazer só um registro. Registro da participação das delegações que estiveram aqui conosco, Norte e Nordeste. E aí, Paraíba esteve conosco, acho que Alagoas também esteve conosco, né? Alagoas esteve conosco, Sergipe ficou a gente, e que é conhecida conosco aqui a Bahia, e por gentileza, de Salvador aí. Então, agora eu time lá da Conselho Estadual da Bahia. O Nordeste é especial, o Nordeste é poderoso. E viva a essa dinâmica tão sui generis que é ser Sistema Único de Saúde. Vamos para a inauguração? Se não para, não para de quatro.
Mas você está melhor? Comprei. Adoecendo, não sei quantas pessoas aqui. Eu não vou. Eu não sei, não. Teve um conselheiro que falou aqui no pleno, ele também passou. Aí conversar com ele, a gente dorme todo. Ele estava fora da boca. Nada disso aqui é um pouco. Alimentação. E fez uma candidata. Nosso contato, uma foto, fazendo nosso mandato. E cada coisa assim. Você gosta de já que tu, deixa eu pegar. Não vou deixar demorar. Não vou deixar visitar só. Não vou deixar demorar. Tu acha que vai voltar? Ah, mas é claro, mas tem que
Mas com a dor mesmo. Ai, já tem a frente. Melhorou não, amiga? Olha aqui o que é que eu tenho aqui. Agora que eu vi. Vem aqui, se eu tiver esse aqui. É moça, claro. Não, isso aqui, ó. Eu não tenho passado, não. Deve ser foi desmaiado, dentro do banheiro. Ficou intenso, intenso.